a dificuldade, qual a diferença, na verdade, se você for usar uma de 6, 7, 8 ou 9? Você vai usar o mesmo setup? Dá para você usar? Eu uso o mesmo setup, hoje eu consigo, só que assim, às vezes, você tem que se adaptar em algumas coisas. O que que conta mais, assim? Quando eu uso 8 cordas, eu dou um corte de frequência nos graves um pouco mais forte, entendeu? E aí, quando eu uso umas 7 cordas em si, eu sinto ela magrinha demais. Ah, entendi. Aí, por isso que eu uso um post EQ, entendeu? E outra coisa também, a, de 10 guitarras que eu tenho, 8 são ativas e 2 passivas. O ativo pro passivo também muda muito a resposta. E aí outra coisa também com o equalizador e um ganhozinho ali resolve. Mas são coisas de detalhe. Não dá para usar uma guitarra com passivo junto com uma guitarra com ativo. Existem essas lendas assim no mesmo palco. Tranquilo, cara. Só que você tem que ter um conhecimento assim de entender o que está acontecendo. Pô, chegou mais ganho, chegou menos. O MG81 ele tem muito mais médio. Então, pô, vou atenuar o médiozinho ali e tal, tal. Mas Sabe? se você for fazer um show, no caso, o seu som cantando, né, o teu projeto aí, você vai levar uma guitarra só? Eu levo 2 guitarras, sempre 2 guitarras, né? Principalmente pensando no backup, que eu já tive problemas, a guitarra parou. Mas E poderia ser uma só. poderia ser uma só. Eu consigo Ah, tocar uma 8 cordas, eu consigo tocar música 7 cordas em si, música 7 cordas em lá, músicas 8 cordas em Fá sustenido e músicas 8 cordas em drop e mi. Eu uso 4 afinações, entendeu? Dá e sobra pra tocar. Mas você usa 4 afinações no show? Eu uso tranquilamente. Mas como você faz ali na hora? Tudo ponte fixa. Minhas guitarras são todas ponte fixa. Então, tô trocando ideia com a galera, afinadorzinho da pod, pum, acabou. Entendeu? Já era. Estável, não tem problema. Quando eu vou trocando de guitarra é que eu tô afim de levar minhas guitarras e tal, levar pra passear um pouco, sabe? Quando for tocar no Rock in Rio, leva 4, 5 guitarras. Exatamente, né? pô. Tá louco, mano. Não, mas eu entendo. Isso que às vezes a rapaziada não entende é que a maior parte das gigs, elas não são gigs glamourosas, né? São gigs reduzidas, São cara. gigs reduzidas, você tem que ter dentro do contexto, não vai ficando caro, vai ficando perigoso, vai carregar 3, 4 guitarras aí na São Paulo, Rio de Janeiro, né, irmão? Exatamente, cara. E assim, falando sobre além da pod você ter um timbre bacana, né? Ter um ótimo custo-benefício, é confiável, entendeu? Assim, não estou dizendo que os hardwares novos não são confiáveis e tal. Mas, por exemplo, eu não vou ter um problema de aquecimento com a pod 2.0, entendeu? Tem alguma que tem problema de aquecimento? Tem fama disso aí? Alguma? Tem, já vi muita gente falar Qual? do Quad Cortex com problema de aquecimento, É entendeu? mesmo, cara. E não é porque é ruim, é porque é um circuito muito complexo, é um computador, cara. Mas deu pau, aqueceu demais e... Aqueceu e falhou e tal, entendeu? Uau. Já vi gente falando, entendeu? Aí vai atualizar o firmware lá, aí atualiza, aí ela não volta direito, essas coisas, entendeu? Pode acontecer, entendeu? Quando você tá em cima de um palco, assim, eu tenho essa preocupação, assim, de chegar no som rápido, entendeu? Assim, então, funciona. Claro que o que eu tô falando, assim, não é o que define o equipamento. O Quad Cortex é maravilhoso, senão eu não estaria vendendo a rodo como está, entendeu? Tenho vontade de ter um. Mas o que eu tenho hoje, eu tenho total segurança de qualquer lugar que eu for tocar. Se eu for fazer uma live pra internet, se eu for fazer um workshop, se eu for fazer um show, se eu for ligar em linha, se eu for ligar em um power amp, eu vou ter o som do Michel que eu gosto de tirar. E também é o seguinte, quando você tiver o quad, você não vai ser outro cara, meu irmão. Olha o Michel tocando com o pod, olha ele tocando agora, é outro som. Não, porque eu já cheguei, já tenho o som que eu quero tirar. Eu não quero tirar o som do Quad Cortex, eu quero tirar o som do Michel com o Quad Cortex, entendeu? O que eu vou ganhar ali? Eu vou ganhar mais possibilidades, né? Tem muito mais amplificadores que no pod 2.0. Talvez o Mesa Bug do Quad Cortex, o algoritmo é muito mais atualizado, então você tem uma resposta muito mais parecida com a do amplificador, que isso é positivo, entendeu? Sim. Então, essas coisas são relevantes. Mas, novamente, eu falo, não é o que vai definir o teu som. O que vai definir o teu som é o teu interesse em entender sobre timbre, pesquisar sobre timbre, ver os guitarristas que você gosta ali, o que eles usaram, como eles fizeram, né? E aí você vai achando o teu approach sonoro ali, acabou, cara. Depois aí você vai ter um monte de equipamento, você vai reduzir, que nem eu. Tem amplificador, caixa 4 de 12 e tal. Eu fui reduzindo até chegar na pod. Você atualmente nunca sai de casa
com amplificador, para você, não precisa mesmo. É. Vai te atrapalhar. Atrapalha, né? Toda a parte logística fica mais complexa. Eu sou apaixonado por amplificador, eu gosto de microfonar. Acho até um hobby, assim. Tem vezes que eu pego amplificador emprestado com os meus brothers lá e fico microfonando, tirando som, mando para eles. Acho linda a microfonação, acho mágico, acho que uma ciência à parte, assim. Porém, em 2020 eu desenvolvi o tinnitus, né? Não sei se você já ouviu falar o que é. Zumbido, né? Eu desenvolvi o tinnitus e não foi por perda auditiva, né? Eu fiz testes e tal, fiz um tratamento, assim, bem longo e caro, assim. E como a maioria das pessoas, eu não descobri o motivo, né? Eu tenho um zumbido 24 horas no ouvido direito. Você tá ouvindo agora? Sim. Não tô ouvindo agora, pelo motivo que eu vou explicar na sequência aí. Eu fiz uma terapia chamada terapia do zumbido, né? Que você reensina o teu ouvido a escutar. Porque o zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma, né? Seu cérebro entende que existiu alguma lesão no teu ouvido ali e ele manda como se fosse essa frequência para compensar, sabe assim, né? E aí isso gera uma série de problemas, né? E um deles é a hiperacusia, que é o quê? O seu ouvido entende que ele está escutando menos e aí ele vai lá no master e aumenta. E aí o que acontece? Som de prato, som de caixa, de rinchote, som de amplificador na cara, eu não consigo 3 minutos, entendeu? Eu fiquei com a hipersensibilidade nesse ouvido, né? E aí, quando eu tenho esse choque sonoro, o ouvido aumenta, o zumbido aumenta 10 vezes e eu fico dias sem dormir direito. Aí eu tenho que esperar ele reduzir, sabe? E aí eu tive que me adaptar à minha vida. Então eu toco sempre de in-ear, né? E respeitando a minha limitação, né? Na época que eu descobri foi dureza, assim, mexeu com o emocional pra caramba, né? Pra você ver, o cara vive unicamente da música, teve toda essa caminhada que eu te contei pra mim viver da música, e aí tive esse problema logo no ouvido, né? Sim. E aí mexeu bastante, assim, aí fiz vários tipos de terapia. E quem me ajudou muito foi uma terapeuta do zumbido, ela diferente dos médicos, assim, ela me ensinou a conviver com o zumbido, entendeu? E ela chegou a real e falou, eu tenho centenas de pacientes. 2 ou 3 tiveram remissão, entendeu? Eu acho muito importante eu falar isso pra você e tal. E aí eu falei, e agora? Como que eu faço? Então, aí eu tô aqui pra te ajudar nisso. Ó, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Algumas coisas deram certo, outras não deram. No começo, que você descobre o zumbido, o cérebro, ele pega toda a atenção sua só para aquilo. Você não consegue conversar, você não consegue criar um raciocínio, porque você está tão apavorado que você vai viver com aquilo a vida inteira, que tudo na tua vida fica em torno daquilo. E aí ela ensinou terapias com som, né, para que você comece a desassociar o zumbido. E aí, na hora que eu fosse dormir, ligar um ventilador, um ar-condicionado, colocar um sonzinho no YouTube lá de chuva, de garoa, entendeu? Para que na hora de dormir, você desassocie. E durante o dia, o próprio cérebro, ele faz com que os sons da cidade, de carro, de trem, fiquem como protagonistas, assim, sabe? Porque ele, tipo assim, eu não reparava em quanto som que tinha ao meu redor até eu ter o tinnitus, entendeu? Porque ela explicou que o cérebro, ele tenta se livrar disso, porque ele vê que aquilo tá te... Então agora você não tá ouvindo nada de zumbi, tá tranquilo. Se eu colocar a mão no ouvido, ele vai aumentar, vai dar um fadinho, assim, sabe? Entendi. Mas ele tá aqui o tempo todo, entendeu? Só que aí, os sons todos aqui e tal, e toda a condição emocional e psicológica, assim, condicionou para que eu esqueça, entendeu? Tem dia que eu vou no show, não coloco um aparelho, eu tenho um redutor de decibéis, né? Que é como se fosse um protetor auricular, mas em vez de deixar aquele som extremamente fechado, ele reduz sem quebrar o som demais. Aí quando eu vou ver shows de banda de metal, que são obviamente muito altos, né? Eu uso. Aí quando é uma banda que eu gosto muito, chega na música que você mais gosta, aí eu falo, velho, dá licença. Aí dá a hiperacusia e tal, aí eu chego em casa com o zumbido lá em cima, mas eu tô tão de boa com isso hoje que o zumbido incomoda 5 minutos, eu já tô de lado, roncando já e acabou. Entendi. Entendeu? Porque você tá falando isso, eu também tive problema no meu ouvido. É. A impressão que eu tinha é que como eu surfo, eu pensei que eu tinha surfado, tinha entrado água no meu ouvido, não tinha saído. Sim. Pô, passou uns 2, 3 dias, eu falei, pô, meu irmão. Aí eu fui no médico, o cara falou, cara, não tem nada, água no seu ouvido, vamos fazer um teste aqui pra ver. E quando fui ver, eu tinha perdido um pouco da minha audição aqui desse lado aqui. Ah, você teve uma lesão no tímpano. Mas assim... bem pouquinho. Bem pouquinho, mas o meu ouvido ficou inchado. Sim. Entendeu? Sim. Isso, cara, eu tive um baterista que eu toquei um tempo que o cara tocava muito alto, velho. Nossa. Foi esse cara aí.
Eu toco com o Walter Lopes, da oficina, o Valtão, lembra do Sim, Valtão? sim. Imagina, você vê o tamanho, né? Imagina o que eu passo, cara. Mas aí na hora de tocar você põe em proteção. Põe, não tem como, cara. Valtão é tem que rinshot tocar. e tudo. Então, Não gente, dá. tem que se ligar nisso. Tem que botar uma proteção no ouvido, vai tocar um ensaio, lugar fechadão, cara. Você tem que proteger. A importância. Pensa que sem ter ouvido você não consegue fazer nada. Cuida do teu ouvido. Não é fácil você descobrir um problema como esse. Para mim foi bem difícil. E uma coisa que me frustrou muito, eu fiz o teste de audição, minha audição estava perfeita. Perfeita. E aí ela falou, cara, e esse é o problema, porque o teu zumbido pode ser um problema neurológico, sem explicação, uma coisa no teu cérebro. Pode ser problemas de maxilar, entendeu? Que até hoje eu tô indo atrás, tal. Vou ter que ver bruxismo, né? Ela fez uns testes muito loucos comigo, assim, ela pegava, virava minha cabeça, o zumbido sumia. Aí ela falava para fazer assim, ó, aí o zumbido aparecia mais alto. Então tem problemas de postura que geram um zumbido, entendeu? É uma busca na vida, só que assim, se você tem esse problema, depois que eu tive, eu descobri que muita gente tem e sofre calado, porque não se fala muito no Brasil sobre o tinnitus, né? Aí descobri que o Van Halen teve a vida toda, o Eric Johnson teve, o Eric Johnson parou de tocar por causa disso, se frustrou, entendeu? E aí eu fui pesquisando sobre o tinnitus, assim, e hoje eu tento sempre conversar com a galera, todo workshop que eu dou, assim, sempre chega alguém no final e fala, pô, Michel, eu tenho isso daí, cara, eu sofro com isso daí e tal, como é que você fez? Aí eu tento ajudar, assim. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.